galera, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do canal. Eu sou a profa Dani Amorim e tô aqui para ajudar vocês a estudar história de uma maneira simples e descomplicada. Como é a primeira aula do canal, essa aula não podia ter um outro tema a não ser por que estudar história, né? Para que ela serve? Então, assim, o que é a história? Primeiro, antes da gente entender para que ela serve, a gente tem que entender o que é, para a gente dar finalidade para essa disciplina. Então, o que é a história? É o estudo das ações humanas ao longo do tempo, tá? Então, isso é a história. A gente vai estudar o que os homens, quando eu falo homens, é a humanidade, o que eles construíram ao longo do tempo. Além disso, ela vai estudar cotidiano, tradições, cultura, tudo que envolve o nosso convívio em sociedade. E por que a gente estuda história? Né? A história não vive só de passado. A gente estuda o passado e fica guardadinho lá. A gente estuda o passado para a gente entender o presente. Por quê? Porque muitas questões que acontecem no presente, elas têm raízes no passado. Por exemplo, se a gente está falando sobre racismo, que é uma questão super atual, super importante, a gente tem que lutar contra isso. Qual é a raiz do racismo? Lá no colonialismo, na escravidão. E daí a gente vai entender o porquê que a gente chegou nesse ponto e como a gente vai poder fazer para melhorar, para mudar. 2, pensamento crítico. Né? Por quê? Porque a gente passa a questionar, a gente passa a combater fake news, a não ser pessoas manipuláveis, a gente passa a questionar versões, né? Porque não é só a questão de a pessoa te dar uma versão e você aceita aquilo como uma verdade absoluta. A gente passa a entender que as coisas não são verdades absolutas, que existem versões sobre aquele mesmo assunto, existem opiniões diferentes sobre aquele mesmo assunto, tá? E construir a nossa identidade, a nossa cidadania. Por quê? Porque se a gente sabe de onde a gente veio, de onde são as nossas tradições, os nossos costumes, a gente cria uma identidade, a gente sabe de onde a gente veio, então fica mais fácil. Um exemplo disso, né? Às vezes a gente tem, se a gente sabe a nossa história familiar, vamos de um exemplo bem prático para vocês entenderem. Se a gente entende a nossa história familiar, se a gente sabe da nossa história familiar, a gente vai entender, por exemplo, determinada tradição da nossa família. Por exemplo, daqui, sei lá, a 5 gerações, vão dizer assim, poxa, por que o Natal é uma coisa tão importante na família da minha, sei lá, né, tataravó? Por que é tão importante o Natal e a gente cultiva essa tradição, né, de ter amigo oculto entre a família? Por que isso é tão essencial? Por quê? Porque lá o pai da minha tataravó, que no caso é o meu pai, ele faz aniversário dia 25 de dezembro. Então, em qualquer lugar do mundo que o meu pai esteja, a gente se reúne para comemorar o aniversário dele. Então, ajuda a entender, né? Por que essa tradição é importante? Porque eu vi a história da minha família. Alguém me contou, foi passado de geração em geração e alguém me contou aquilo ali. E aí você começa a entender. E essa interrogação aqui seria o quê, né? Quem sabe? Qual seria o quarto motivo para a gente estudar história? Vamos lá, escreve aí nos comentários. Porque o que acontece, né? A gente aprende assim, a gente estuda história para entender o passado e não repetir os erros no presente para ter um futuro melhor, né? Isso a gente aprende lá no ensino fundamental e vai reproduzindo isso ao longo do ensino fundamental e até o médio. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Por quê? Porque a gente estuda realmente a história e a gente estuda os padrões que vão se repetindo para evitar que determinados fenômenos se repitam. Fenômenos esses que a gente não quer de maneira alguma que eles ocorram novamente, né? Eu acho que um grande exemplo disso aí é o Holocausto. Então, assim, a gente estuda o Holocausto, a gente viu o padrão, né, como aquilo aconteceu, e a gente não quer que isso se repita, e a gente luta muito contra grupos que estão
matando minorias, né, que estão perseguindo, matando. Então a gente quer evitar que uma nova tragédia como o Holocausto ocorra na nossa sociedade. E a conclusão dessa aula é o seguinte: afinal, para que serve estudar história, né? Revisando tudo aquilo que a gente falou. Então, assim, explicar o presente, preservar a nossa memória, criar a identidade, formar cidadãos críticos, né? E saber as raízes das coisas, por que elas são assim hoje. Então, assim, pessoal, mas eu não gosto de história, para que eu tenho que estudar isso? Nosso sistema educacional é assim. Então, se você vai fazer engenharia, se você vai fazer medicina, se você vai fazer arquitetura, não importa. Você vai ter que estudar história, pelo menos até o terceiro ano do ensino médio, passar por isso aí no Enem, ou nos vestibulares das suas faculdades, aquela que você escolher, você vai ter que fazer uma prova de história. Depois disso aí, mas eu vou me livrar, nunca mais eu vou ver história. Também não é assim. Pelo menos no primeiro período da faculdade que você escolher, você vai estudar a história da sua carreira. A história da medicina, a história da arquitetura, a história da engenharia, a história da história. Eu tive que estudar a história da história no primeiro período. Por quê? Porque você vai entender como a sua carreira foi criada, quando, como, por que ela é assim hoje. E para isso que a gente estuda história também, tá? E aí a gente encerra essa aula dessa forma, uma aula bem curtinha, bem concisa. Se você curtiu, né, dá o seu like aqui, compartilha com outras pessoas e nos vemos numa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.